pessoal, bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Deu Match, o podcast da Quark em parceria com o César e o César School. E hoje a gente tem dois convidados super legais aqui junto com a gente, eu vou deixar eles se apresentarem, né? Antes, agradecer vocês que estão, né, assistindo a gente, ouvindo a gente, agradecer também o César, né, por essa parceria nesse nosso podcast, né, e falar o tema de hoje do podcast, que é do estágio à efetivação. Então a gente vai dar uma conversada naquele momento em que você tá buscando um estágio, tá buscando, né, uma primeira oportunidade, conseguiu, e agora? Né? O que é que eu posso fazer? Quais são os caminhos que eu vou tomar ali? Então, a ideia hoje é que a gente consiga contemplar aí todos esses assuntos nesse momento, né, de você já estar na empresa, estar trabalhando, mas que você quer, de fato, galgar novos postos ali, galgar novas oportunidades, tá? Eu tenho aqui o Rogério e o Gustavo, vou deixar eles se apresentarem um pouco mais, falarem um pouquinho mais da trajetória deles também, e aí a gente vai iniciar com algumas perguntinhas, tá bom? Então, vamos iniciar aqui, iniciar pelo Rogério, né? Rogério, quiser se apresentar, fica à vontade. Olá, pessoal, todo mundo bem? Eu sou o Rogério, atualmente trabalho no Projeto Nave, que é um projeto de parceria do Instituto Futuros com o governo do estado de Pernambuco e com o César, que entra como um parceiro técnico, ministrando as aulas da base técnica de programação de jogos digitais e multimídia. Boa. Guga. Então, prazer pessoal, eu sou o Gustavo, vim aqui representando um pouco mais do mercado de trabalho ali no dia a dia, o CLTzão ali, tirando a parte um pouco acadêmica do meio. Estou atuando hoje como gerente de sucesso do cliente dentro de uma empresa americana e vim compartilhar um pouquinho da minha experiência aí de estagiário à efetivação. Massa, pessoal. Muito bom ter vocês aqui com a gente hoje, tá? Eu vou começar primeiro com uma perguntinha assim, para a gente começar a refletir aqui hoje, tá? Então eu queria que vocês trouxessem, né? Qual foi um momento marcante de aprendizado, de experiência de vocês, que a gente pode ter nesse momento assim de estágio. Então, qual foi o principal ponto? Seja você como um gestor que lida com várias pessoas que estão estagiando, seja o Gustavo aí nessa jornada de CLT, né, que já teve esse momento de estágio, trainee, qual foi um momento ali marcante para vocês que vocês pensaram assim, poxa, isso aqui de fato definiu alguns pontos da minha carreira? Vamos começar com o Gustavo ali, que representa o CLT hoje aqui na mesa com a gente. Boa, eu acho que para mim uma coisa que me marcou muito foi participar da empresa Júnior. Eu tive a sorte da faculdade que eu fiz, da universidade que eu fui, tinha a empresa Júnior, né? E aí eu consegui participar da empresa Júnior, entrei como consultor de projetos. E aí foi meio que jogado ali na área comercial, que estava a necessidade do time. Me desenvolvi muito. Cara a tapa. Empresa Júnior, para quem não sabe, é um projeto ali que a gente faz projetos reais na área de gestão, consultoria e assim por diante, de diversas áreas, mas dando um contexto era tudo isso. E a gente cobra reais de clientes de empresas grandes, empresas pequenas, empresas médias, existem projetos pro bonos também. E a gente reinveste os valores cobrados no projeto na nossa própria educação. Então eu estava meio que na área comercial ali, vendendo os projetos, vendendo as consultorias, para conseguir capacitar a nossa equipe para conseguir executar os projetos cada vez melhor. Então eu acho que dar a cara a tapa assim, nesse meio de ir na frente a frente com a empresa, estava na faculdade ainda, empresas grandes aqui do cenário norte-nordeste, foi um momento de muito aprendizado, assim. Tava na área comercial da empresa, né? Então, o coração ali de fazer a operação rodar. Se não tem comercial, não tem projeto, não tem desenvolvimento, não tem motivo da empresa existir, né? Então, passei um ano aí na área comercial, depois assumi a diretoria da área comercial ali por mais um ano. E aí a gente pegou um pouco da transição para a pandemia, né? Então, foi um pouco complicado aí essa mudança do modelo de negócio para pandemia, desenvolvimento de novos tipos de projetos, produtos digitais, tudo entra no meio também. Então, acho que eu acredito muito que o estagiário ele tem que dar a cara a tapa, tem Boa, que errar, tem que pedir feedback, boa. tem que se desenvolver, ter uma boa sorte, né? Se conseguir aí ter uma boa gestão, passando feedbacks, e dando a cara a tapa. Acho Massa. que a gente tem que desenvolver fazendo o básico bem feito. Show, show. E você, Rogério, lidando com estudantes, né, com pessoas que estão buscando ali a primeira oportunidade, eu como gestor também, qual é um momento, assim, uma reflexão que você tem sobre esse momento de estágio? Eu tenho uma visão bem interessante, de fato, como um gestor, porque
o meu estágio não foi muito bem aproveitado, ele foi muito protocolar. Eu vim de uma família de baixa renda. Quando eu fiz a faculdade, eu trabalhava na mesma faculdade que eu fazia. Então, por conta da bolsa, e na época o meu trabalho na faculdade era de motorista, então eu viajava muito, então meus estágios foram muito protocolares. De fato, eu não tive um aproveitamento legal deles, e isso eu percebo quanto fez falta para mim. Então, hoje, um ponto de felicidade, de alegria que eu tenho é que, orientando meus estagiários hoje do meu time, dos 4 estagiários que eu tive até hoje, 3 foram efetivados aqui no César. Então, não é só mérito meu, é muito mérito mais deles, mas eu fico feliz de ter feito parte dessa trajetória, de ter vivenciado isso, de ter ajudado eles a se desenvolverem, a trocarem experiências. Eu aprendi com eles também, porque não, a gente aprende também com essa juventude, né? A gente já é mais velho, vai aprendendo um pouco com quem está chegando agora, eles também um pouco. Então, eu acho que um ponto marcante para mim foi justamente essa possibilidade de eu não ter conseguido, mas eu ter conseguido ajudar esses jovens a se firmarem aí no CLT, né? Ser também um CLT na vida. E eles estão se desenvolvendo, estão caminhando aí muito bem. Então, isso me deixou bem feliz. Um Boa. ponto marcante para mim. Boa, show de bola, né? Ter um ambiente que você possa proporcionar esse crescimento, esse aprendizado. E aí já puxa um pouquinho com essa próxima pergunta da gente, porque o estágio é a primeira oportunidade. Então é o primeiro momento ali, né? Se você não participou de uma empresa júnior antes ou alguma coisa do tipo, é o primeiro momento em que aquele aluno, aquele estudante, ele está no mercado de trabalho, ele está começando a entender de fato o que é o mercado de trabalho. Então muitas vezes a gente entra bem verde ali no mercado de trabalho como um todo e comete alguns erros, certo? E aí, como gestor, Rogério, vamos começar assim, pensando. Como gestor, né? O que é que você espera de um estagiário, né? E como é que você recepciona ele assim na equipe? O que é que você acha que uma empresa deveria fazer, né, para recepcionar esse estagiário, pensando nesse momento de vida dele? Eu acredito que o maior erro das empresas é achar que o estagiário é um colaborador e querer atribuir a ele atividades que não são compatíveis ao cargo dele. Não porque ele não possa desenvolver, não porque ele não tenha competência para isso. Longe disso. Mas você não atribui atividades a um estagiário que são de um colaborador efetivo. Principalmente porque o estagiário está ali se desenvolvendo, está aprendendo. Então, a minha percepção é que quando o estagiário vai, você pode sim dar responsabilidades para ele, mas está acompanhando o próximo. E ele precisa ter no estágio momentos não só de desenvolvimento de ações, mas também de buscar conhecimento, de estudar, de estar perto de outros profissionais já há mais tempo no setor ou na empresa que possam orientá-los. Então, o fato dele estar ali é um possível futuro colaborador que, na verdade, depende muito de quem está cuidando dele, porque se ele conseguir dar essa orientação, conseguir mostrar para ele quais os melhores caminhos, ele consegue se desenvolver. A gente está aí numa juventude muito tecnológica, muito voltada para a tecnologia, e acaba que eles desenvolvem uma proatividade. Só que às vezes é uma proatividade um pouco errada. Então a gente só precisa, errado no sentido de às vezes ser muito afoito, querer fazer as coisas muito rápido, achar que tem que agradar, achar que tem que fazer. E aí cabe a quem está ali cuidando dar esse direcionamento, indicar como fazer. E quando você percebe que ele está muito ali, você dá uma segurada, olha, vem cá, volta aqui, faz isso, estuda isso aqui, fica com o fulano, conversa com ele, pede uma dica, e aí a gente conseguir aos poucos ir fazendo, ir criando essa trajetória. Ao final, ele mesmo vai perceber se ali é o lugar que ele quer ficar ou se ele quer buscar outras oportunidades diferentes. Mas ele já vai ter o conhecimento e a maturidade para isso. Show de bola, Rogério. E para você, Gustavo, assim, como na visão, né, de uma pessoa que já passou como trainee, que eu acho que o estágio da gente foi muito na empresa júnior, né? É. Foi aquele primeiro momento ali, foi o momento que a gente mais tinha de errar, acertar, mas depois, entrando no mercado de trabalho como trainee, já com um pouquinho de experiência que a gente tem, né, da empresa júnior, mas quais foram os teus principais aprendizados ali nesse primeiro momento, né, que você disse assim, poxa, de fato, eu ainda preciso aprender algumas coisas, de fato, né, eu ainda preciso me desenvolver em certas áreas aqui. Um ponto que o Rogério trouxe, além da parte de fazer um bom trabalho, de ser uma pessoa muito técnica, de se desenvolver profissionalmente e tecnicamente, acho que um ponto que me fez me destacar muito nas minhas oportunidades profissionais foi o relacionamento com a equipe. Porque, pô, você tem um bom relacionamento com a pessoa gestora que tá ali, a sua liderança direta, você tem um bom relacionamento com os seus pares, isso é uma coisa assim que vai criar visibilidade. E existe
um mito aí no mercado de trabalho entre o palco, que é aquela pessoa que só fala por falar para aparecer, e aquela visibilidade, que é uma coisa diferente. Que se posiciona, mas se posiciona com intenção. Você não precisa ficar aparecendo porque precisa falar, refrasear o que outra pessoa acabou de falar só porque você precisa ter o seu momento. Não. Posicionamento com intenção é totalmente diferente de palco. Então, eu acho que isso num processo ali, tanto de estágio como no trainee, para mim foi um aprendizado muito grande. Porque eu consegui marcava reuniões com a liderança das outras áreas para entender como é que funcionava a área dela, se era uma área que eu tinha interesse. Era um momento de exploração, né? Tava na área comercial, mas será que eu não me interessaria pela área de produto, pela área de RH, pela área de projetos, pela área de desenvolvimento também? Então, conseguir ter essa liberdade de conseguir marcar momentos, um bate-papo, um café direto ali com aquela pessoa gestora da outra área, foi algo que eu aprendi que me engrandeceu muito para entender como a empresa funciona como um todo. Massa. Então foi um momento bem de exploração, como você Exploração, com trouxe aí, né? certeza. Legal, legal. E aí a gente vai, né, falar um pouquinho sobre um ponto que puxa relacionamentos também, que são as habilidades, né, que o estagiário precisa ter. As habilidades técnicas que ele precisa ter, acho que estão nas descrições da vaga ali, mas no momento de estágio é muito mais um momento de você desenvolver de fato aquela habilidade técnica, né? Então você precisa ter uma base, mas, né, você desenvolve ali dentro do estágio. Mas quais habilidades comportamentais vocês acreditam que são mais importantes para esse primeiro momento ali? Que você pensa assim, poxa, como estagiário você deve, né, como estudante, quem está buscando o mercado de trabalho, você deve desenvolver essa habilidade aqui comportamental para, de fato, ter uma carreira de sucesso ali. Boa. Posso puxar essa aí Claro, que eu acho que vai soar meio clichê, mas não deixa de ser verdade. Proatividade. boa. É muito esperado do estagiário que ele faça o que ele tem que fazer bem feito e tenha iniciativas para aprender coisas novas que talvez não necessariamente faça parte da atividade dele do dia a dia. Mas é uma pessoa curiosa, tem a proatividade de ser curioso, eu acho que isso é uma coisa que destaca muito. Eu tenho um grande amigo que hoje está trabalhando na Microsoft, está na área de gestão da Microsoft, que ele fala que ele nunca foi um bom profissional, ele só fazia o básico bem feito e era curioso. Legal. É, e aí, assim, de um estagiário, eu acredito que é muito esperado essa proatividade, né? De explorar, como eu falei anteriormente, de explorar, de ser curioso, de criar relacionamentos. Então, acho que isso são habilidades que são muito importantes nessa etapa da trajetória profissional. Show. Eu acrescentaria também a comunicação e a escuta ativa. Você, quando pessoa estagiária, ela é muito importante que ela escute o que as outras pessoas estão levando para ela, seja o feedback de melhoria ou até o próprio ambiente, a questão da curiosidade. Você ouviu o que está sendo conversado. Às vezes ele não quer se posicionar em alguma reunião, em alguma situação, mas ele está ali ouvindo, ele está ali prestando atenção. Eu tive uma estagiária que era muito nesse sentido. Ela estava em reunião, ela estava sempre muito quietinha e ouvindo. E aí, quando acabava a reunião, ela falava comigo: Olha, eu pensei nisso, eu pensei naquilo. Eu falei, Poxa, mas por que você não falou na reunião? Né? Pode falar, não é porque você ocupa um cargo de estagiário que você também não pode. Fale, se apresente, mostre quem você é, mostre. Então, acho que essa escuta, de ter esse retorno e a comunicação, se comunicar bem, falar com tranquilidade, né? Conseguir se posicionar é muito importante também. Não é uma habilidade que às vezes ele já leva para o estágio, mas que pode ser desenvolvida e é muito bom quando ele tem essa abertura de desenvolvimento para comunicação. Muito bacana. E é interessante essa fala de comunicação, que a escuta ativa foi uma coisa que eu, no começo, na minha etapa de estagiário, eu tive muita dificuldade. Eu escutava um feedback e às vezes eu queria reagir àquilo, me defender, sem que com a experiência, com o tempo passando, eu percebi que era muito mais sobre mim do que sobre outra pessoa falando algo que eu deveria melhorar. Então, eu acho que é muito importante, escuta ativa, ter uma abertura para receber e dar feedbacks, né? Então, participar desses momentos é muito importante, realmente. Pô, aquele velho ditado, né? Você escuta para responder ou você escuta de fato, né, para assimilar aquilo ali, e, enfim, entender, né? E eu acho que vocês estão com o roteirinho aí na mão, né? Porque vocês estão falando, já estão puxando as outras perguntas aqui do roteiro também. Agora a gente vai para a parte justamente de feedbacks. Eu acho que foi muito isso que o Gustavo trouxe, assim, de buscar, né, esses feedbacks e como
o estagiário ele pode hoje, poxa, tô no meu primeiro estágio aqui, tô iniciando, tenho o meu chefe, tenho o meu líder, tenho a minha equipe. Como é que eu posso buscar esses feedbacks dessas pessoas de forma assertiva, né? Que não pareça também que eu tô só ali querendo encher linguiça ou alguma coisa do tipo, não, mas que eu quero de fato me desenvolver. E eu sinto que às vezes as pessoas têm muita dificuldade, né? Tanto em escutar o feedback, como também em buscar esse feedback. Então, poxa, eu tenho medo de chegar para o meu chefe e pedir um feedback porque, sei lá, ele vai chegar e vai falar uma coisa ruim, ou então ele não vai gostar de eu estar pedindo esse feedback, mas assim, essas pessoas podem, né, buscar esses feedbacks, como é que vocês utilizaram isso durante, ou como é que você faz com a sua equipe, como é que você faz com a sua equipe atualmente também, Gustavo, ou como é que você fez quando era estagiário, para buscar esses feedbacks junto aos gestores ali, para que você possa, né, para que o estagiário possa se desenvolver. Eu vou puxar o que o Gustavo falou agora há pouco. Curiosidade também, o feedback não deixa de ser uma busca, uma curiosidade que o estagiário tem. Ele buscar de fato as pessoas que estão ali. A gente cai muito na ideia da comunicação. Quando você Boa. comunica bem, quando você conversa, quando você tem essa escuta ativa, ela é essa busca pelo feedback, ela fica muito simples. Entre o meu time eu tenho muito a porta aberta, digamos assim. Eu sempre digo para eles que eu estou ali para o horário que eles quiserem. Então, sempre que eles têm alguma dúvida, eles já estão me procurando, a gente já senta, já conversa, já alinha e já fica tudo muito tranquilo. E tem os one-on-ones oficiais que a gente marca, que a gente leva pautas mais fechadas, que é um momento de escuta, de feedback. Então, eu acho que essa abertura de quem está conduzindo os estagiários, quem está cuidando deles, é muito importante, porque vai desenvolvê-lo, vai deixar ele mais tranquilo para que ele possa fazer esse trabalho e dele próprio, buscar esse momento, sabe? Acaba que eu trago histórias de pessoas que eu escuto, mas há uns 15, 20 dias eu estava orientando mais estudante do NAVE que está fazendo estágio numa empresa, só que ela veio perguntar o que eu achava de procurar um outro emprego, porque ela não sabia ser efetivada. E aí eu perguntei, você perguntou isso pro seu gestor? Ela não, falei, pois é. Por que Isso. você não perguntou? Procura ele, troca uma ideia, pede um momento com ele para você entender como é que está o seu desenvolvimento. Ele não faz one-on-one com você? Então procura essa abertura com ele. E assim, ela está lá dentro e não percebe. Eu estou de fora, eu percebo que ela tem grande chance porque eu vejo ela postar foto participando de congresso junto com eles, participando de eventos junto com ele. Então, ou seja, ele está puxando ela para outras atuações e ela mesma lá dentro não percebe. Então, falei, olha, chama, conversa, procura tentar esse movimento com ele, até para você entender se é o caminho ou não que você quer. Agora, a não ser que você não queira ficar aí, que você está buscando experiência, mas tem outras opções que você queira. Aí é diferente. Mas se você gosta do ambiente, se você está se sentindo bem, a Boa, melhor forma de você entender boa. se você está ou não com essa chance é buscar um papo com ele. Então a gente vai ouvindo muitas dessas histórias, geralmente são jovens que precisam, às vezes, desse empurrãozinho para que eles possam buscar essa comunicação, buscar esse momento. Boa, boa. Eu gosto de brincar que a efetivação, o crescimento da carreira profissional é que nem pedido de casamento, né? Não pode ser uma surpresa. Feedback não pode ser uma surpresa, assim como pedido de casamento é uma coisa que vai chegando naquele momento, é uma construção. Então a efetivação também é muito disso, ter essa abertura. Eu queria deixar uma indicação que é o livro Comunicação Não Violenta, que eu acho que para mim foi um divisor de águas na carreira, como não me comunicar e escutar as coisas de forma não violenta. Acho que foi uma coisa muito interessante que eu aprendi aí nessa trajetória profissional. Show, show de bola. E assim, pegando um pouquinho do que o Rogério trouxe, do que o Gustavo trouxe também, né? Muitas vezes o estagiário, a pessoa ali fica com aquele medo, né? Assim, do líder dele ou do chefe dele, por ser um estagiário, né? Por achar que, poxa, se eu chamar para um, como é que ele vai ver isso, né? O que é que vai acontecer e tal. E não, e você perguntar, né? Você se comunicar, claro, de forma efetiva, né? Sem, né? Enfim, você conseguir se comunicar direito, de fato, faz com que você saiba o que é que tá acontecendo, né. Então, poxa, será que eu vou ser efetivado? Será que eu não vou ser efetivado? Vai lá, conversa: "Ó, existe, né, a possibilidade da gente ter essa efetivação", e o seu chefe, ele vai ser honesto com você também, né, pelo menos deve ser honesto com você, né. Ele não vai que tá ali prometendo uma coisa que ele não pode cumprir, né. Então se existir essa possibilidade, ele vai falar: "Ó, existe, né, a gente ainda não fechou, mas existe a possibilidade", ou "Não, não existe a possibilidade de fato, no fim do contrato, né, a gente vai precisar finalizar ele por aqui", e você já vai estar ali preparado, né, sem ser uma surpresa, como o Gustavo trouxe aí também.
E agora vamos conversar um pouquinho sobre o que é que pode atrapalhar um estagiário ali de ser efetivado de fato, né. Acho que a gente falou de pontos importantes como comunicação não violenta, você ter a curiosidade de perguntar e tudo mais. Mas o que é que o estagiário pode estar fazendo ali até de forma não intencional, às vezes, mas que pode acabar atrapalhando ele nessa jornada de efetivação? Joguei no ar, joguei Vou no jogar ar. essa para Rogério. Veja, eu acho que a falta de compromisso, comprometimento, acho que talvez seja o principal ponto. Quando a gente, quando uma pessoa estagiária, a gente recebe uma pessoa estagiária, como eu falei lá no início, ele não é um colaborador, a gente atribui atividades para ele, mas são atividades que a gente entende que estão ali ao alcance. E aí, e aí ele mesmo vai se desenvolvendo, ele mesmo vai buscando oportunidades. Quando a gente percebe que ele não tem isso, ou ele é muito ali naquela coisa, faça isso, e ele faz só aquilo. E era uma atividade para uma semana, ele fez em 2 dias e ficou quieto. Então você percebe que às vezes ele mesmo não está querendo se desenvolver ou não entendeu ainda que é uma oportunidade para ele se desenvolver. E isso acaba não contando pontos, acaba não sendo interessante. Eu já ouvi uma frase de um estagiário que não era meu, do tipo, ah, mas o fulano mandou fazer isso, mas eu sou estagiário, isso não é da minha obrigação fazer. Ok, podia não ser, mas você chegou a comentar isso com o seu gestor? Você chegou a falar para ele que talvez você tenha receio de fazer porque não conhece? Ou se a sua intenção é ser efetivado, por que não tentar fazer? Demonstrar ao seu gestor que você tem dificuldade, que você nunca fez, mas que você está disposto a aprender com a orientação que ele dá. Então eu acho que é basicamente isso, é o compromisso. Se ele não tem o compromisso, ele não tem chance de ser efetivado, porque o gestor vai ver que ele está ali fazendo aquele estágio que ele é obrigado a fazer, que é o tal do estágio obrigatório. Eu vim para cá porque eu tenho que fazer estágio, mas não é aqui que eu quero trabalhar, não é nessa empresa que eu quero seguir. Estou fazendo tal curso, mas eu quero seguir outra carreira, enfim. Eu acho que acho que a ideia principal é essa, sabe? É a falta de compromisso. Show. Eu complementaria, tirando um pouco a visão do estagiário em si, mas olhando um pouco para o gestor em si também. Porque tem muitos gestores que existe a exploração do estagiário, né? Vamos falar que o mundo corporativo é só luzes, mas Boa. existe também o lado que existe a exploração do estagiário. É atribuir funções que não é da alçada dele. O estágio é de 4 a 6 horas por lei, no período de prova existe uma diminuição na carga horária. Então, tem muita gente que não segue essa orientação, né? Então, acho que vale muito também consciência da pessoa gestora com o estagiário de entender, essa pessoa está aqui para se desenvolver. Ela não é, como o Rogério falou, necessariamente um colaborador que vai entregar 100% dos resultados. Ela vai ajudar nessa entrega dos resultados. Então, acho que existe essa responsabilidade também da pessoa gestora com o estagiário, de não explorar. E mais desenvolver. Claro, claro. Eu acho que excelente essa reflexão que você trouxe, Gustavo, mas a gente tem que, né, tanto tem o lado do gestor que acaba explorando, como tem o lado do estagiário que às vezes está ali para cumprir tabela, e o mercado de trabalho é isso, né? A gente tem empresas, como o próprio César também aqui, que tem ambientes saudáveis, né, que você de fato é reconhecida por ter um ambiente saudável, coisas do tipo, mas nem todas as empresas dentro do mercado de trabalho vão ter esse ambiente saudável. E aí a gente entra em um outro ponto também, que não tá nem no roteiro da gente, mas é que é legal a gente falar assim, como o estagiário, como você que tá explorando, que não tem muita maturidade, então assim, poxa, tô no início da minha carreira, voltem lá atrás, pensem, tô no início da carreira, como é que eu consigo perceber se aquele ambiente é um ambiente saudável, se é um ambiente de fato para eu estar ali, se vai com os meus valores, se não vai com meus valores, né, se tem um fit para mim, porque o estágio é muito desse momento de experimentação. Claro que, né, se você precisa, né, daquele estágio para complementar sua renda, para complementar a renda em casa, alguma coisa do tipo, fica, né, numa situação mais delicada. Mas como é que você pode perceber e o que é que você deve fazer quando você percebe que, poxa, de fato esse local aqui não é tanto para mim assim? Quais são as dicas que vocês dão aí para quem está ouvindo a gente em casa? Bom, Posso contar uma história da à minha vontade. noiva, que ela foi estagiária de 2 agências de marketing aqui do Brasil e uma do fora do Brasil também. Ela não se adaptou muito ao ambiente, mas é porque ela tinha uma veia muito empreendedora. Então, davam atividades para ela fazer, ela executava e queria mais, mas não tinha mais o que fazer, não queriam dar mais atribuições. Passado para frente, 1 ano de estagiária, ela criou a própria agência. Então, muitas pessoas às vezes não se identificam com
aquele trabalho operário, né? E tem uma veia mais empreendedora, que pode ser um caminho bem interessante também para quem pega, explora aqui aquela área e quer seguir um caminho da área de empreendedor. Eu vou te responder, mas eu vou dar um pequeno passo atrás, Boa, só para contextualizar um ponto. Como eu atuo muito próximo de estudantes de ensino médio, boa. a gente vê aquela coisa de escola que sempre que tem um trabalho, é sempre o mesmo grupinho de amigos, é sempre aquela coisa assim, ah, eu quero meu amigo, Gustavo é meu amigo, é ele que vai fazer comigo o trabalho. Não vou entrar tanto nesse mérito, mas na escola a gente tem uma metodologia diferente e a gente separa por times. E os times geralmente não são amigos. Qual que é a ideia com isso? Equipes multidisciplinares, porque a gente mostra para o estagiário que o ambiente corporativo, o mundo do trabalho, não é só de amigos. Exato. Você vai estar com pessoas diferentes, que pensam diferentes, que agem diferentes, têm ideias diferentes de você. E acaba que a gente precisa, de alguma forma, se adaptar. Então, eu acho que, aí voltando à sua pergunta, Boa. contextualizei para voltar, eu acho que para ele perceber se aquele ambiente é ou não interessante, uma forma disso é ele ver a equipe que ele está, se mesmo com todos esses pensamentos, posturas diferentes, se existe o respeito, se existe a troca de informações, se existe ali uma sinergia. Estou dizendo que todo mundo tem que ser amigo depois que bate o ponto. Não precisa, você pode ter colegas de trabalho e respeitá-los, tratá-los bem, conversar no dia a dia, estar próximo ali, porque existe o respeito e existe a equipe, em que um complementa o outro. Então, essa é uma forma de o estagiário estar ali e ele está percebendo as pessoas com que ele está convivendo. E às vezes ele mesmo percebe que aquele ambiente não é para ele. E tudo bem. Não é uma má qualidade, tudo bem. Aquilo, qualquer pessoa pode ter essa percepção. Então, esse é um ponto interessante. E aí, um ponto mais burocrático, digamos assim, que eu deixaria como observação, é ele observar o turnover da empresa. O turnover é quantas pessoas saem, são contratadas ali num curto período de espaço de tempo. Então, ele chegou para estágio, a pessoa que é o gestor dele já foi trocada 3 vezes. Alguma coisa tem de errado. Isso. Boa. Então, quando ele observa esse ambiente, essa rotatividade de colaboradores, pode ser um indicativo de que a cultura organizacional da empresa não é tão saudável. Então, são pequenos pontos que ele pode ir observando, tendo ali no dia a dia dele, né, para ele ver se vale a pena ou não continuar naquela jornada. Boa, boa. Excelente, Rogério. Excelente, Gustavo. Assim, acho que foram, reflexões muito boas. E aí já puxa uma outra aqui para a gente conversar de conflito de gerações, né? Poxa, estagiário, geração Z, está entrando no mercado de trabalho agora, tem uma certa facilidade com tecnologia, mas às vezes, só com o celular, se botar na frente de um computador, dá uma travada, né? Mexer na planilha Excel, mexer no Word, esse estagiário ele dá uma travada ali. Como é que vocês lidam, assim, com o conflito de geração no trabalho de vocês, né? Você como orientador, você como quem está no mercado de trabalho, já com a equipe também, o Gustavo agora, né, já com a equipe, liderando uma equipe. Então, como é que vocês lidam com esse conflito de gerações? E como é que vocês veem essa geração nova que está entrando no mercado de trabalho atual? Polêmico. Mas é difícil. Tem muitas pessoas que têm dificuldade de se inserir no mercado de trabalho. Hoje a gente está com, de fato, né, muito conectado, 24 horas no celular. Existem muitas distrações de redes sociais e assim Boa. por diante. Então, existe, de fato, às vezes, quando o profissional ele não está, quando o estagiário ele não está apto a aprender, existe esse conflito. E pode gerar tanto não identificação do estagiário com a empresa e vice-versa, a empresa não se identificando com aquele futuro profissional. E, às vezes, o caminho é melhor seguir em caminhos separados. Muitas vezes acontece. E, como o Rogério falou, às vezes o turnover da empresa é alto, não se adapta, tem um perfil que está buscando, ou o contrário também. O estagiário também não se adapta porque a empresa não é tão adequada para o que ele está buscando, né? Então, na pandemia ali, muitas pessoas se adaptaram a um trabalho 100% remoto, né? Então, se você quer um trabalho 100% remoto, a nova geração tem essa tendência ali. Então, se você buscar um trabalho presencial, eu acho que é válido, acho que você tem que ir, porque você vai crescer muito mais no trabalho presencial, mas não é o que você está buscando para sua carreira, para sua vida, pode ser que não seja o melhor Uhum. caminho. Vice-versa também, se você está buscando um trabalho 100% presencial e você busca remoto, mesma coisa também. Então, acho que é muito entender o que você está buscando e tentar se adaptar. As pessoas, tanto a gestão como o estagiário. Show, show de bola. Rapaz,
polêmico mesmo. Essa é. Sim, como eu O tenho. Gustavo ele não quis entrar em muita polêmica, né? Ele só falou, é polêmico, Exato. mas Sem floreou ali. exemplos, sem exemplos. Foi político, ele foi político. Eu vou trazer um exemplo. Assim, eu estou lidando com escola, desde graduação já tem algum tempo, então coleciono muitas Isso. histórias. Mas até um tempo atrás, um pouco antes de eu vir para o NAVE, eu atuava em ensino superior. Legal. Então, EAD, então é sempre um pessoal mais velho, um pessoal assim mais antigo, da minha idade, mais antigo da minha idade. Eu sou dono. E aí a gente sempre brincava, eu sempre tive muita liberdade de brincar com as minhas turmas, do tipo, professor, mas tem muito trabalho. Aí eu brincava, e você faz o que de meia-noite às 6? Não, mas vou dormir. Eu falei, dormir pra quê? Vai estudar. Então era sempre muito em tom de deboche, de brincadeira. E aí um dia eu fiz isso aqui, lembrei disso. Um estudante veio reclamar, veio conversar comigo, e eu brinquei. Você faz o que de meia-noite às 6? Ela tá doida e a minha saúde mental? Então, você percebe aí a diferença da geração, em Isso. que lá atrás eles entendiam que era uma brincadeira e levavam na brincadeira, e aqui ela entendeu como uma meia brincadeira, mas ela trouxe uma resposta que é muito dessa geração. E a minha Isso. saúde mental? Então é uma geração que se preocupa muito com isso, o que é muito bom, né? Quem é de uma geração mais antiga talvez não tinha essa preocupação e fazia o que tinha que fazer, porque, nossa, eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer, eu tenho que fazer. E aquilo acabava deixando a pessoa muito ansiosa, muito doente. Então, eu acho que o conflito hoje, esse é um dos pontos, sabe? Quem é mais velho, ele sempre tem aquela coisa, vou fazer, vou fazer. Quem é mais novo, vou fazer, mas dentro do que eu consigo fazer. Eu vou preservar a minha saúde mental. E aí o ideal é se ter o equilíbrio Isso. entre o que se pede, o que se faz, sabe? Tentar manter esse equilíbrio é fácil, não é não? Isso. É difícil, exigem estratégias, existe empatia, existe escuta, exige tudo isso de ambos os lados, né? Mas é interessante porque eu acho que a minha geração está aprendendo com a geração atual nesse ponto, em que a gente às vezes precisa de fato dar uma desligada. Eu estou fazendo isso ultimamente com o famoso WhatsApp. Boa. Eu sempre respondi tudo ali na hora. Hoje em dia, toque, eu já dou aquela olhadinha, daqui a pouco eu falo com você. Então, acho que é um pouco desse aprendizado que está vindo, sabe? Show de bola. E assim, apesar do tema ser polêmico, né, eu acho que a resposta de vocês se complementaram muito, e é uma coisa que o próprio mercado ainda está entendendo, né? Essa nova geração que está entrando, um pouco desses limites, né? Pô, uma geração que pensa mais em saúde mental, mas muitas vezes, né, as pessoas acabam achando que não tem um comprometimento ali com o próprio trabalho, então precisa, né, desse balanceamento aí, da melhor forma possível, né? E aí que a gente entrou um pouco, né, desse ponto de entrando no mercado de trabalho, uma nova geração, se adaptando. Vamos tentar voltar um pouquinho para antes da efetivação, estou buscando o meu primeiro estágio, estou buscando o meu primeiro emprego, né? Estou naquele momento de entrevista. Eu queria que vocês trouxessem exemplos, acho que o Gustavo pode trazer o exemplo dele mesmo, assim, como é que foi, né, esse processo de trainee que ele participou, né? Ou os processos de trainee, né, que o Gustavo participou. Como é que foi esse processo do momento que eu decidi, pô, vou buscar um emprego, né, vou buscar um estágio, até o momento da minha efetivação e o meu desenvolvimento lá. O que é que vocês veem dessa jornada aí dos alunos ou da sua própria jornada? Como é que vocês visualizam essa jornada? Como é que ela é? Quais são os principais pontos, né, para cada etapazinha ali de vou buscar um primeiro momento ali de trabalho, então eu preciso entender um pouco mais sobre mim ou não, vou atirar para todo lado, para o que cair aqui no colo eu vejo lá, né, e tento ser efetivado, ou tento de fato esse momento no mercado, e depois que eu fui efetivado, essa jornada dentro da própria empresa até, de fato, né, depois que eu fui contratado como estagiário, né, essa jornada até de fato a efetivação. Boa, vou contar um pouquinho da minha trajetória então, né. Eu saí da empresa júnior depois de 2 anos e meio, mais ou menos, e comecei a aplicar para muitos, pra não dizer muitos demais, 100, 200 processos seletivos, meio que sem intenção, tentando ali, e eu achava que, por eu já ter essa bagagem da empresa júnior, eu achava que, pô, essa galera vai me querer aí, e sempre é uma coisa vendida no movimento empresa júnior, né, ser valorizado, não sei o quê, e eu achava, acreditei, comprei a briga, né. A realidade foi um pouco diferente. Apliquei para 100, 200, 300 vagas. E chamei algumas não me interessou, algumas a empresa se desinteressou no meio do caminho, e 2 se destacaram mais, foram 2 processos de trainee.
onde eu fiz o treino do Bradesco, processo longo de 5 meses, e também fiz o treino de outra empresa, que era uma startup, a Pipefy. Passei no Bradesco, fiz exame admissional, fiz a primeira reunião com a gestora, sendo que não tinha nada assinado, então era meio que não tinha nenhum compromisso ali. Ia começar em um mês, e nesse meio tempo de um mês de assinar o contrato e começar, eu passei na Pipefy, que era uma empresa que eu já conhecia o sistema. Eu queria ter esse ambiente mais dinâmico de startup, queria ter esse ambiente de aprendizado mais rápido, uma curva de aprendizado mais rápido, que eu acho que se encaixava com o meu perfil naquele momento. Então teve um momento de escolha ali. Teve um momento de escolha. Legal. Mas mesmo que se não tivesse, eu acho que eu iria de qualquer um dos dois. Iam ser caminhos totalmente diferentes que a minha carreira ia tomar. Ia ser o Bradesco, pô, uma empresa multibilionária, tradicionalzona no Brasil, Corporativa, zona. corporativo. A linha de carreira ali é muito linear. É você sair de estagiário efetivado a assessor de investimento, 2, 3. gerente e assim por diante, né? E ali no mundo da startup, como tu bem sabe, é muita carreira no LDA, né? Uma carreira ali cheia de percalços, cheia de curvas, cheia de volta ao caminho anterior. Então, foi o caminho que eu segui ali, de ir para um momento de trainee ali na Pipefy, que era um trainee na área comercial para desenvolvimento de novas lideranças da empresa. Então, tinha uma equipe de 15 pessoas que entraram junto comigo, a minha turma ali do trainee, né? Que a gente entrou tudo junto. Então, eram 15 pessoas com o mesmo objetivo, se desenvolver, 15 pessoas tentando se destacar de alguma forma, 15 pessoas sendo lideradas por pessoas diferentes, operações diferentes, mas fazendo o mesmo trabalho. Então, teve essa coisa muito legal ali. O Rogério comentou mais cedo sobre olhar para o lado, né? Quando a gente está vendo se aquela empresa é uma empresa boa, se não é uma empresa boa, olha para o lado. Quem é a pessoa que está do seu lado, o estagiário? É uma pessoa que está ali junto com você, querendo crescer. Então, isso é um potencial indicador de que aquilo pode ser uma empresa legal para criar uma carreira, né? Então, fala um pouquinho da minha trajetória, foi um pouco disso aí. Os aprendizados, diversos. Na aplicação de vagas ali, eu fiz um currículo no Canva com a minha foto, que não é o indicado, né? Mas foi o que eu fiz ali, comecei a aplicar para um monte de vaga e comecei a aprender, né? Como é que estratégias de aplicação para estágio. E depois eu comecei uma linha mais de trainee, que eu queria já uma parte mais profissional, né? E acabou que, putz, tem uma empresa muito famosa aí, né, que é Seja Trainee, que ajuda, tem vários cursos gratuitos que você pode fazer, Legal. dicas no Instagram, que eles têm também, que ajudam pessoas que estão nesse momento da carreira para buscar um estágio, preparação para entrevista. Então, foi uma coisa que eu fiz que me ajudou muito, muito nessa trajetória profissional inicial e da carreira. Boa, excelente, excelente. Na última vaga de estágio que eu abri, nós tivemos cerca de quase 400 inscritos. Quase 400. E aí a gente começa a filtrar os currículos. Muitos dos currículos, tudo bem que é um estágio, são jovens que estão entrando na faculdade e tudo, mas muitos currículos tinham apenas nome, telefone, e-mail, endereço e uma frase. Era o meu primeiro currículo. Quero trabalhar nessa empresa para ajudar ela a crescer. Aí, poxa, ok, não avançou. E aí um dia eu comentei isso com um grupo de estudantes, eles riram de eu falar disso. Ah, mas você quer o quê? Tá na faculdade agora, nunca trabalhou, você quer que põe no currículo o quê? Ué, vocês nunca fizeram monitoria de turma? Vocês nunca participaram de nenhuma Olimpíada, de nenhum evento? Nunca fizeram uma prova externa? Nunca produziram nenhum projeto? Nenhum na época, voluntariado. nem voluntariado, nunca fizeram nada. E aí todos eles pararam e ficaram olhando para mim assim, meio que pensando. Pois é, gente. Quem não tem experiência profissional, aproveitem o que vocês estão fazendo agora. Isso é currículo. Isso demonstra o quê? Proatividade, vontade de crescer. Exatamente. Então a gente volta tudo que a gente falou até agora, até esse ponto, em que demonstra que eles têm essa vontade. E aí quem que você vai escolher? Justamente quem fez todos esses projetos. Então, eu acho que tudo começa aí. É a apresentação. Quando você consegue se apresentar bem, ter um currículo ali, deixar ali tudo bem bacana ali, já é o primeiro passo, porque aí você já, quem olha para o seu currículo, quem olha para você,
já vai olhar ali com um olhar diferente. Olha que bacana, ele participou de um projeto, ele fez monitoria, uma turma. Isso eu tô falando muito voltado para a área acadêmica, Uhum. sabe? Mas eu acho que vale para qualquer emprego. Você vai para uma área de administração administrativa, se ele fez alguma monitoria ali, a pessoa vê que ele é organizado, que ele conseguiu se organizar, ele que conseguiu conciliar as atividades. Então eu acho que comece aí, sabe? Essa primeira apresentação, depois se apresentar de fato, estudar a empresa que você está indo fazer aquela entrevista, conhecer os perfis, aquilo que você tá buscando ali. Eu falo muito isso porque minha esposa trabalha com recrutamento e seleção. Ah, legal. Então eu vejo ela comentar muito por trás, inclusive você falou de SAP, ela hoje trabalha com recrutamento de SAP. E aí ela sempre fala, a pessoa veio falar comigo, ela não sabe nem que empresa que é. Então, isso é importante, de você saber a empresa, Isso, conhecer um pouco da história da empresa. E aí, uma vez lá dentro, volta tudo que a gente já falou, é isso. se dedicar, é buscar, é participar, é se Show. desenvolver e criar ali sua trajetória. E você falou um ponto importante, assim, que a gente teve um podcast só voltado para efetivação, assim, né, para mandar currículo, você saber, produzir um currículo, né, e tudo mais, que foi com o Marcos aqui do César e com a Fabi da Oxente RH, e foram Hum, essas mesmas dicas, assim, claro, a gente aprofundou um pouco mais, então quem não viu, né, volte lá para ver esse podcast da gente, que foi bem legal também. E eles falaram muito isso, assim, poxa, muitas vezes o estagiário pensa assim, ou o estudante pensa, não tem o que colocar ali no currículo, mas você tem, né? Se você não tem, de fato, nenhuma experiência, aí você está falhando um pouquinho, você precisa voltar lá e, poxa, eu não consigo um trabalho formal agora, mas o que é que eu consigo, né? O que voluntário eu consigo fazer aqui, participar de, pô, um projeto, um hackathon, um evento que vai ter, eu vou lá e tento me voluntariar para ajudar na participação desse evento, porque no currículo vai demonstrar ali que você teve uma proatividade, né? Você correu atrás ou alguma coisa do tipo. E eu E vi um dado interessante também, que 60% das pessoas que saem do meio universitário saem desempregados. Muito por falta de bagagem, né? As pessoas terminaram ali o meio acadêmico, fizeram nada, além de terminar, né? Mas não se voluntariaram, não fizeram um projeto, não conseguiram um estágio, não criaram algum meio ali de receber bagagem, né? Então, hoje a gente tem muita rede aí de informação na internet, curso gratuito, é o que você mais vai achar. Excel, comunidades, né, também. comunidades de. O próprio César tem várias comunidades que você pode entrar Isso, para justamente criar relacionamentos, criar um caminho ali para sua trajetória profissional. isso. Exato, Então, realmente é muito o que vocês dois estão falando mesmo. exato. E aí um outro ponto que o Gustavo trouxe, né, ele participou de um programa trainee. E aí, às vezes, as pessoas ficam na dúvida, pô, trainee, estágio, qual a diferença entre elas? Eu pesquisei aqui rapidinho no Google para dar a definição correta para vocês, né, para quem está em casa também assistindo a gente, mas o estágio ele é mais voltado para pessoas ali que estão na graduação em todos os níveis, né, na graduação ou, enfim, no curso técnico, alguma coisa assim, mas o estudante que ele está ali ainda no começo, então vai ser para, de fato, formar aquele estudante, um momento de aprendizagem, e o trainee, ele busca mais pessoas que ou são recém-formadas ou estão no último ano de formação, para que ela possa se desenvolver muito mais na pegada de liderança, para depois virar ali algum cargo de gestão daquela empresa. Então, se você está pensando em entrar no mercado de trabalho e, caramba, eu já tenho algum tipo de experiência, ou eu já consigo participar de um programa de estágio, eu quero me desenvolver para um cargo de liderança. Não, eu quero primeiro testar mesmo, eu quero primeiro participar de um estágio para testar aqui como é que vai ser no início, eu não tenho um conhecimento muito técnico dessa área, então eu vou devagarzinho, vai para um estágio. Você quer, de fato, já ter esse momento de final ali, vamos dizer, de testar, né? De você entrar no mercado de trabalho, procure também um trainee, que é um processo seletivo mais longo ali, muitas vezes, né? Mas que pode fazer mais sentido nesse momento para você, tá? E aí vamos entrando nos tópicos finais aqui do nosso papo, né? A gente já falou um pouquinho como se preparar para a entrevista, né? O que, que a gente pode olhar, mas voltando agora para o gestor, né? Para o gestor ali, para você que está à frente de uma equipe, o que é que faz aquele estagiário se destacar? A gente já falou de alguns pontos aqui, mas o que é que poderia fazer para vocês? Poxa, esse estagiário aqui está se destacando, ou esses estagiários que passaram aqui pela minha equipe se destacaram, tiveram essas características aqui em comum. Quais seriam essas características que vocês poderiam citar? Bom, posso citar dos três que a gente conseguiu a efetivação, mas por incrível que pareça, e muito bom isso, três meninas,
Falo meninas com todo o carinho e respeito do mundo, são 3 mulheres, mas como estavam ali com a gente, acabou ficando. Mas são 3 mulheres que eram extremamente inteligentes e demonstravam isso, tinham uma ótima postura frente a outras pessoas. Então Excelente. elas tinham uma postura ética, uma postura Excelente. de respeito, de conversar com outras pessoas, tinham muita abertura ao diálogo, à escuta, estavam sempre dispostas a aprender, a fazer. Várias vezes eu já dei atividades para elas que elas diziam: Rogério, deixa eu pesquisar para entender como faz isso e eu te trago para a gente conversar junto. Ótimo. Então eu acho que é isso, sabe? É demonstrar essa vontade de fato de querer crescer, de estar ali, de estar absorvendo o que está sendo apresentado. Você vê nosso estágio, o meu estágio ali, propriamente dito, ele é dentro de uma escola. Então, ele é um estágio quase educacional ali, voltado para muita coisa de sala de aula. E hoje 2 são designs e uma é engenharia de software. Sim, de certa forma não tem muito a ver com escola, mas elas se desenvolveram ali. Elas conseguiram buscar. A gente tem professores de programação experientes de mercado, a gente tem designers experientes de mercado. Então, o que que elas fizeram? Naturalmente absorveram o conhecimento Legal. que eles podiam ter ali. Então, eu acho que é esse o ponto. Essa demonstração, essa vontade que elas tiveram de buscar, de se desenvolverem, e aí a partir disso gerou para elas essa efetivação. E que também era desejo delas, né? Porque também não adianta você não querer ser, você pode não querer ser efetivado, você pode, de fato, querer apenas cumprir seu estágio e querer empreender, querer abrir sua própria empresa, querer fazer algo para você. E tudo bem, isso não é um demérito, muito pelo contrário. A gente precisa de bons empreendedores hoje no Brasil para gerar emprego. Mas eu acho que é isso, basicamente é Show. isso. Show de bola. E falou de empreendedor, né? Tem um termo lá no mundo corporativo que é o intraempreendedor, né? Aquela Excelente. pessoa que desenvolve iniciativas dentro da própria empresa que ela trabalha. Ela não é dona, ela não recebe os lucros, não recebe nada. Recebe seu saláriozinho no final do mês, mas ela cria iniciativas e isso cria visibilidade, né? Então, eu acho que é um caminho legal ali que alinha com todos os pontos que a gente já comentou. Proatividade, curiosidade e assim por Boa. diante. Eu tive uma mentorada uma vez que ela estava participando do programa de trainee que eu participei. Ela é da área comercial, sendo que ela não era muito boa na área comercial. E ela reconhecia isso. Eh, e ela não tinha um desejo de continuar na carreira na área comercial. E a gente foi trabalhando durante a mentoria quais eram os caminhos que ela podia entrar, né? Muito do papel do gestor também é orientar. A pessoa entrou no estagiário aqui, ela pode ir para essa área faz perfil dessa cabeça aqui. Então, a gente trabalhei com ela durante um ano e ela ficou na área técnica, ficou na área de produto. Legal. Então é muito de. Às vezes o perfil da pessoa não se encaixa com aquela posição, mas isso não é um problema. Necessariamente isso torna um profissional ruim. Talvez ela não seja um profissional encaixado para aquela área. Então, é muito que a gente já comentou aqui: proatividade, intraempreendedor e assim por diante. E existe hoje, nas nossas universidades, tem um pouco polêmico esse tema, mas existe a cadeira de estágio obrigatório, né? Isso. Muitas pessoas elas já são empreendedoras e muitas universidades elas não aceitam a pessoa empreendedora pagar a cadeira de estágio. Ela tem que estagiar para alguém para ela ser considerada para se cumprir a cadeira de estágio e conseguir se formar. Então, eu acho que isso é uma espada de dois gumes, né? A pessoa já está criando o caminho dela, ela precisa trabalhar para alguém para cumprir uma tabela burocrática. Acho que aí tem um tema Um polêmico aí conflito, né? que um conflito de interesses, né? Isso. Exato. Deixa eu aproveitar o gancho. O Gustavo falou sobre mentorar. Boa. É uma dica. Se a empresa tiver programa de mentoria, façam. Façam. O César tem, por exemplo, e é muito bom. Você foge um pouquinho ali daquele meio do seu time para buscar outras pessoas de dentro da empresa para fazer mentoria. Excelente. Isso é tão bom porque ajuda não só no conhecimento que você vai obter, como eu sempre brinco com o meu time, falo, eu estou vendendo vocês para outras pessoas da empresa. Ou seja, você faz um network com outras pessoas que vão estar te conhecendo, vão estar vendo o seu potencial. E às vezes você é um estagiário naquele setor e a pessoa está vendo o teu potencial e pode pintar um convite para uma efetivação naquela área. Ela está vendo seu interesse, ela está vendo aquilo que você está buscando. Então, se a empresa tiver programa de mentoria, faça.
Faça quantos Boa. você der conta de fazer, faça bem feito, aprenda. É um movimento muito bacana quando a empresa tem e quando as pessoas procuram esse movimento. Boa. Esteja aberto ao Esteja aprendizado, né? E aberto. se não tiver o programa formalmente, busque, tente, né? De maneira educada, converse, mas tente ele de maneira informal também, porque eu acho que essa é uma dica valiosíssima, assim, né? Você buscar essa mentoria com quem, pô, já passou por aquele caminho, pessoas que são gestoras, Com certeza. mesmo que seja assim, pô, não vou marcar uma hora na tua agenda, não, marcar 30 minutinhos ali pra gente conversar. Eu, poxa, tô entrando na empresa agora, queria conhecer um pouco mais da tua área, né? Queria conhecer um pouco mais de como vocês trabalham. Aí você vai conversando, vai falando, e aquela pessoa que tá ali, né, como mentor, né, como uma pessoa que já passou por essa experiência, ela vai querer, né, compartilhar. Se ela tiver aquele tempo disponível, ela vai marcar na agenda dela, ela vai querer compartilhar e vai querer ajudar também. Então, eu acho que essa é uma dica valiosíssima, assim, também, né? Busquem mentorias ali, formais ou informais, com pessoas que vocês acreditam que façam sentido dentro daquela empresa, né? Sim. E aí, outro ponto que vocês tocaram aqui no assunto e que eu tenho uma experiência sobre isso também, mas eu vou deixar vocês falarem. É, eu tô numa empresa, tô no estágio, o estágio é bom, a empresa gostou de mim, eu gostei do estágio, porém, eu não vou ser efetivado, eu não quero essa efetivação. Eu gostei, mas vi que aquilo ali não é para mim. Eu gostei das pessoas que estão ali, certo? Mas eu vi que aquilo ali não é para mim, e eu vou buscar outras áreas. E agora? O que é que eu faço? Como é que eu saio dessa situação da melhor maneira? O que é que vocês têm para falar sobre esse tema de estou no estágio, mas não vou ficar naquele momento ali, não me identifiquei, né? Não vou, de fato, ser efetivado por mim. Eu não quero ser efetivado. A empresa quer me efetivar, vamos dizer, mas eu não quero ali, vi que não é para mim. O que é que eu faço agora nesse momento? Sinceridade e não sincericídio. Boa. Uhum. É diferente. Eu acho que o diálogo aberto é basicamente isso. Acho que você pode apresentar justificativas do porquê você não quer, e tudo bem. Eu acho que isso é muito bom, demonstra maturidade. Se tiver algum motivo muito específico e existir a abertura com o gestor, eu acho que válido também. Você perceber que não existe abertura, é basicamente agradecer a oportunidade, agradecer aquele momento, as trocas, a experiência e partir para outra. A gente não perde nada por ter um diálogo aberto e educado. A gente, por mais que você não tenha gostado do ambiente ou da empresa, aquelas pessoas às vezes não vão estar ali para sempre. Não pode ser que a empresa até seja boa, mas que aquele grupo, aquele setor, aquele gestor não era legal e você não vai fechar sua porta para a empresa em si. Então, eu acho que é basicamente isso. É ser sincero, tentar abrir ali, dependendo da abertura que você tem, e agradecer e buscar uma outra oportunidade. Acho que isso é muito. Hoje em dia, isso é muito tranquilo. Melhorou Excelente. muito essa forma, essa receptividade das pessoas. Sabe? Então, eu acho que, pelo menos eu penso assim, se você não está ali, você não precisa ser obrigado a aceitar uma efetivação, caso você queira de fato. Massa. Saber sair, né? Boa. Saber sair, agradecer, ficar com as portas abertas. E quem sabe a pessoa gestora não vira o seu futuro empregado no futuro, né? Vai que o estagiário pode virar empreendedor, pode virar e contratar as pessoas que trabalhou para você antes, né? Ou você trabalhou para elas. Boa. Tem Boa. diversos casos no mercado de trabalho que são assim, né? Então, saber sair, saber manter esse relacionamento e deixar as portas abertas. Show. Show de Eu bola. falo isso para todos os meus estagiários. Falo, mas depois, quando você for gestor, me contrata. Lembra de mim. Show de bola. E assim, eu acho que você trouxe o caso da sua noiva, né, que estava numa empresa, viu que queria empreender, queria um ambiente mais dinâmico. Eu trago o meu caso bem parecido com isso, né, com a Quark, assim, a gente já tinha o projeto da Quark, mas tanto eu como a Ana, a gente ainda estagiava em outros locais. E no local que eu estagiava, de fato, eu exercia um papel ali mais na parte financeira, basicamente, era como se fosse o garoto da área das planilhas ali, né? Tava ali para deixar tudo nos conformes ali com as planilhas e exercia um papel muito bom e o pessoal tava me desenvolvendo para ir mais para a área de dados mesmo, assim. Então começar a sair só da planilhinha, né, e começar de fato migrar para a área de dados. Só que eu vi que não era, né, o que eu queria de fato ali. Então, naquele momento eu fiquei: "Poxa, e agora? Como é que eu faço? Como é que eu saio daqui da melhor maneira possível?" Porque, enfim, deixar a porta aberta, tudo que vocês já trouxeram. E um ponto que na época eu entendi, eh, primeiro, ser sincero, né, então cheguei para conversar, vi o esforço que eles estavam fazendo, né, de investimento, de tudo mais, né, na evolução da minha carreira como um todo, agradeci,
comentei e falei, ó, de fato eu tô com, né, a oportunidade de empreender e é algo que eu me identifico mais e tal, é algo que eu vou de fato, né, para esse caminho. Eles até tentaram, não, fica aqui mais tempo e tal. Isso foram 2 meses antes da pandemia, né? Se eu soubesse que tinha Uhum. pandemia, eu não tinha saído ali no, no meio. A gente sofreu um pouquinho, mas é outro papo isso. E aí, uma coisa que eu percebi também que fez muita diferença naquele momento foi indicar uma pessoa para o meu lugar, e uma pessoa que eu conhecia, confiava, obviamente, e que eu via que tinha o perfil da vaga, né? Porque, assim, a vaga não tinha o meu perfil. Era uma vaga um pouco mais, como é que eu posso dizer? Um pouco mais processual ali, de você, de fato, né, fazer aquele processo repetidamente, tal. E eu sou um cara mais da área comercial, de tem que estar correndo atrás o tempo todo, então eu via que aquilo ali não era tanto meu perfil. E eu, poxa, eu conheço uma pessoa que tem exatamente esse perfil, que tá indo pra área de dados, quer migrar já pra área de dados. E eu conversei com o meu gestor e fiz: olha, eu vou sair, mas eu tenho uma pessoa que eu vou indicar aqui, que eu tenho confiança que vai cumprir o trabalho de vocês. E eu indiquei essa pessoa, ela foi efetivada, subiu, foi pra gerência daquela empresa. Ela ficou vários anos naquela empresa, até ela sair pra uma oportunidade melhor. Mas assim, e o pessoal falava comigo e agradecia: pô, Thompson, pessoa que tu efetivou, pô, que massa, valeu e tal, não sei o quê. Então, assim, esse saber sair é extremamente importante. E se você tiver, se você não tiver também, certo? Se você não confiar em alguma pessoa para indicar para aquela vaga, melhor não indicar, porque, né, quando você indica, é uma Responsabilidade. responsabilidade muito grande. E ali eu pensei, olhei, analisei, fiz, não, de fato, tem muito perfil, conheço essa pessoa, sei que ela trabalha bem, e eu vou indicar. Era uma pessoa que eu já tinha tido uma experiência na empresa Júnior e eu sabia do perfil dela como era, né? Então, eu tive plena confiança ali de indicar. Mas se você não tem essa plena confiança, não indique. Mas assim, um caso aí que eu trouxe também da minha experiência, porque eu identifiquei quando você falou, né, da sua noiva ali, foi basicamente isso. Pô, entendi que o mercado de trabalho não era o que eu queria ali, o tradicional, né? Eu queria empreender, queria uma coisa mais dinâmica. E isso reforça só o ponto de criar um relacionamento, né? Isso. Tu criou um relacionamento com a pessoa lá atrás, estava na empresa, a pessoa estava buscando oportunidade, tu saiu para empreender e tu indicou ela. Então isso aconteceu porque lá atrás vocês te criaram essa relação. Isso. Pode ter sido uma amizade, eu sei que foi, mas pode não ter sido uma amizade, como ele falou. Não precisa necessariamente ser. E já tem um dado interessante que muitas pessoas, elas indicam pessoas que não são amigos, foram colegas de trabalho. Aquela pessoa que você sabe que você trabalhou um tempo e você sabe que ela trabalha com tem um bom trabalho, cria bons relacionamentos, entrega bons resultados e indica para aquela vaga. É uma responsabilidade, é uma responsabilidade. Mas, pô, a pessoa tá pensando também, né? Então tem que meter a cara a tapa, Isso. tem que dar, tem que se esforçar ao máximo, né? Show. Show de bola. E aí, pra gente fechar uma dinâmica final, que é mais um bate-bola aqui, certo? Eu vou fazer algumas perguntas, vocês respondem aí de bate-pronto, tá? Vamos lá. Sobre situações que fariam ali um estagiário nota 10. Então eu vou dar uma situação e você vai me dizer o que faria aquele estagiário ser nota 10 perante essa situação, beleza? Eu vou começar com o Rogério, depois a outra eu faço para você, Gustavo, e assim a gente faz, tem 4 perguntinhas aqui, eu faço 2 para cada um, tá? Primeira situação, o estagiário ele recebeu uma tarefa, mas não entendeu direito. O que é que faria ele ser um estagiário nota 10 nessa situação? Ele fazer uma pesquisa inicial e me buscar o gestor dele para tirar dúvidas e pegar uma orientação melhor. Show. O estagiário terminou o trabalho antes do prazo, Gustavo. O que é que ele tem que fazer ali para ser um estagiário nota 10 quando ele termina antes do prazo? Comunicar ao gestor que terminou antes do prazo e perguntar se tem alguma coisa mais que ele possa fazer. Show. O estagiário foi convidado para participar de uma reunião sem entender nada do assunto daquela reunião. Tomar nota para depois ele poder perguntar o que ele não entendeu, as dúvidas que ele tem, para aprimorar também o conhecimento dele. Show. E receber uma crítica direta de um gestor. Absorve primeiro e depois reflete sobre. E se achar que o gestor tem abertura para conversar como é que você poderia melhorar, perguntar como é que você poderia melhorar. Excelente, excelente, gente. Então, recapitulando um pouco do que a gente viu nesse episódio, certo? Eu acho que assim, estágio ele é a porta de entrada, ele é a vitrine, o estágio, o trainee, ele é a porta de entrada, é o momento em que o estagiário está ali para se desenvolver, né? Então é o momento de fato que você tem para testar, para conversar, é o momento que você está se desenvolvendo como pessoa, como profissional ali. Então, vão de mente aberta aí para os estágios de vocês, né? As habilidades que vocês trouxeram, como comunicação, estar aberto ao aprendizado, escuta ativa, são habilidades extremamente importantes, são habilidades muito mais comportamentais do que de fato técnicas, porque o estagiário ele está naquele momento ali para aprender as habilidades técnicas, né, que aquela empresa ali aplica, porque muitas vezes cada empresa tem o seu sistema diferente e tudo mais, então a parte técnica você vai aprender ali dentro.
E a efetivação depende muito também de como você, né, de fato, se porta ali na empresa, o que é que você tem, né, dessas habilidades, como você, a sua postura durante esse período de efetivação. Esses foram um pouquinho dos ensinamentos aqui que eu anotei, né? Quero saber se vocês querem complementar com mais algum, querem trazer algum recadinho final dessa parte do estágio para efetivação, como é que vocês estão? Ponto que eu acrescentaria seria também exercitar um pouco da paciência. Às vezes o estágio não é uma coisa de 1, 2, 3 meses, você já vai ser efetivado. Então acho que um pouco dessa paciência, dele entender o momento e aproveitar de fato o estágio, acho que é importante. Então, por mais que a gente queira ter pressa, a gente quer ser efetivado, a gente quer ter esse momento, mas tenha paciência para se desenvolver ali com calma, entender se de fato aquele é o momento, aquela empresa, aquele é o lugar que você quer estar. Show de bola. Gostei da dica, eu vou ficar com essa. Excelente, excelente. Senhores, queria agradecer muito a presença de vocês, tá? Querem dar algum recadinho final? Ok, tá tudo certo. Tudo certo? Gustavo? Vou Tudo dar um tranquilo? recadinho final. Boa. Se quiserem me seguir aí no Boa. LinkedIn, Gustavo Guimarães, tá lá para vocês seguirem. Hoje trabalho na Mindbody, se tiver muito Gustavo Guimarães, só procurar lá. Então, Legal. faz a conexão, quem sabe a gente se encontra no mercado de trabalho por aí, né? Boa. Esse ia ser o próximo ponto. Vocês querem deixar o contato de vocês, além do recadinho final? Querem deixar teu contato, Pode deixar o Rogério? LinkedIn, Boa. então o meu nome completo lá, Rogério Martins Soares. Podem seguir lá. Não sou de postar muitas coisas, mas sempre que a gente vê uma oportunidade bacana, eu tô postando por lá. Então fiquem à vontade para seguir. Show. Então fiquem de olho aí nos estágios, né? Que os dois estiverem postando aí, porque são pessoas excelentes, né? E acredito que são excelentes gestores aí também para seus estagiários. E mensagem final aqui da gente da Quark é agradecer a presença de vocês, né? Que escutaram aqui até o final, que viram esse episódio com a gente até o final. Espero que esses episódios que a gente tá fazendo sobre efetivação, né? Sobre match com o mercado de trabalho estejam sendo, de fato, né? Construtivo aí para vocês, para que vocês possam estar aprendendo um pouco mais. Agradecer, né? Também a parceria dessa primeira temporada, como sempre, ao SESI e ao César School, né? Que estão aqui, a gente tá aqui nesse estúdio belíssimo hoje, né? Com essa parceria. E agradecer a presença de vocês, né? E deixar o convite para que vocês assistam tanto esse como os próximos episódios e os episódios anteriores também, se você tá vindo, né? Tá vendo só esse episódio aqui. Assistam também os episódios anteriores, que tem muito conteúdo bacana. E a gente se vê no próximo episódio. Até mais.